está a entrar e quem irá entrar. Eu hoje estou aqui num formato diferente, mas eu vou-vos explicar, porque vocês não veem os mapas, não é? Veem, mas não veem. Mas eu preciso, para criar o movimento, eu sou muito física, e preciso realmente de ir pulando de um para o outro. Então este formato não é para vocês perceberem o mapa, eu vou traduzindo, é como se quando eu traduzo de outra forma. Então eu venho falar, a Lua está em balança e estes dois eclipses, o primeiro lunar, penumbral, a ativar balança na lua cheia e o sol em carneiro, o eclipse em balança no nódulo sul. Portanto, nós sabemos que temos uma representação energética que vai levantar padrões de vulnerabilidade lunares, mas que têm hábitos adquiridos e que dá consistência de segurança. Nós sabemos que isto vai ser ativado num dos polos. O eclipse seguinte, na lua nova, é total solar. Ora bem, no grau 19 de carneiro, ou seja, vai criar a contra-resposta solar face àquilo que vai se revelando na luz solar, consciência. Portanto, sabemos, este é o movimento destes dois. Em carneiro, portanto, algo iniciático ou versus, na sua densidade, pessoas dominadas por isto, não conseguindo perceber que isto é um movimento que a está a ajudar a transitar. Então, o quê? Muito interessante. O primeiro eclipse tem Vênus conjunto a Saturno. O segundo eclipse tem Marte conjunto a Saturno. Ora bem, então temos a estrutura da energia feminina e masculina, Vênus como regente da personalidade de balança e Marte como regente da personalidade de carneiro. E temos a reorganização então dessas estruturas ao nível da personalidade, entidade que não estava à espera que o tempo fosse mudar e que tivesse que abrir para a consciência que há tanta coisa que está a ser reformulada na forma como. Então, há outro ponto muito interessante nestes dois eclipses. Mercúrio, no primeiro eclipse, está conjunto a Quiron. E Mercúrio tem um movimento rápido, mas ele vai entrar, vai ficar estacionário e passar a retrógrado entre um eclipse e outro. O que lhe dá a particularidade de, energeticamente, um eclipse e outro estão a mover Mercúrio conjunto a Quiron. O primeiro em direto, o segundo já retrógrado. E Plutão está em tensão com esta conjunção, ou seja, há, na verdade, um mote de controle mental. Então vamos começar a dar forma. O controle mental é quando tu queres dar a sustentação à tua velha entidade. Então temos o primeiro eclipse com Sol conjunto a Neptuno e o segundo eclipse
com Vênus conjunta a Neptuno. Mas a Vênus já em Carneiro e o Sol, a conjunção do Sol a Neptuno, o Sol também já em Carneiro. Então há um movimento muito iniciático, mas na verdade, como tu dirigires, continuares a dirigir a força plutónica, a tal que eu tenho estado a falar, que tem 3 fases este ano, que é a força plutónica ao serviço da entidade que ainda se ilude e pensa que é num formato como antigo em que estabelece a inação. Então, estabelece o quê? Aquilo que o segundo eclipse diz: epá, o Marte, eu sinto-me preso dentro desta identidade que se está a iludir, Sol-Neptuno. E vejam o movimento de um para o outro. O movimento são 6 meses a atuar e a cada dia ele salta de formas diferentes. O segundo eclipse então dá a força venusiana, que o primeiro, o penumbral lunar, diz: epá, estás a ver onde estás-te a iludir. Então há a tal tristeza de ver o fim, seja do que for, na vossa vida. A tal nostalgia, mas que antes, a nível pisciniano, controlava completamente e levava as pessoas ao bloqueio da ação. Porquê? Então vamos ver como. Porquê? Porque muitos ainda navegam aqui e têm várias plataformas para descer de quê? Daquilo que chamam amor incondicional, daquilo que chamam compaixão. Porque esta identidade solar é aquela que está a absorver lunarmente esses comportamentos e é uma ilusão. Então, a mente que vai ferir o processo de evolução, porque está conjunta a Quiron, não vai deixar haver uma ação nova, não vai, é a tal mente plutónica a controlar. Então ainda se alimenta de muitas ilusões, de que se fizer assim, se compreender assado. Agora, muitos, e eu acompanho muitas pessoas e estão a vir pessoas novas, as pessoas novas estão a vir mesmo em, a maior parte, muito visivelmente em ruptura, mas o sistema, se não estiver consciente, pelo menos pode não estar visível para a pessoa, mas está em ruptura dentro dela. E ela já sente muito desconforto, muita coisa, e por isso busca, não é? E por isso busca informação sobre si. Então, essa mente, ela tem neste comportamento pisciniano que estes 2 eclipses então vão estar a dar sustentação à forma como tu ainda absorves o quê? Então nós temos que compreender uma coisa, é que vamos também ter que nos virar para fora e compreender que os outros podem até, e as situações, estou a imaginar, estruturas de trabalho, pode haver um conteúdo velho, então o que é que isso vai fazer? Vai fazer que essas pessoas utilizam o primeiro raio, o Plutão e o Carneiro, para manobrar o embalanço aos outros. Os outros. Então a sua mente é extremamente manipulativa. Agora, tu, não, eu não sou assim. Sempre que tu estás a estudar o outro, para compreender o outro, para contra-argumentares ou te ajustares, não interessa, estás no mesmo esquema manipulativo daquele venusiano antigo. E vamos relativizar isto.
porque em qualquer estrutura que nós vamos mesmo viajando na nossa linha multidimensional e de repente tendo imagens de outros tempos, ok, tu tens que compreender algo, é que isso que está a vir é porque tu estás-lhe a dar vida aqui, então está-te a ser mostrada a origem, mas é aqui que tu tens que tratar, não é lá atrás, é aqui. E se isso por acaso está a acontecer contigo, faz este movimento. Agora, se te estás a perder, então facilmente tu não consegues utilizar o segundo raio, tu não compreendes o que tu estás a magnetizar para tu transcenderes a forma como tu te relacionavas com o assunto, com os padrões, tudo o que está a ser ativado, aquela pessoa, aquela estrutura, esta situação que surgiu agora, que tem pessoas, tem este sítio que temos que respeitar, tudo isto, há uma forma de tu continuares a respeitar, Aquário, o que está lá fora, mas respeitar não é aceitar e ficar. E isso vocês vão aprender entre a dança do primeiro e do segundo, porque no segundo, então o que está aqui é o movimento. Epá, se o primeiro ainda estás nesta ilusão, então eu estou a ver o outro mal, eu estou a ver a situação mal, se estou na ilusão. Vês como tão facilmente tu entras no julgamento? Não, tu estás num estado de adormecimento realmente do que está realmente aí a acontecer na tua evolução, que é muito diferente. Este é o trabalho. É assim que eu ajudo as pessoas a transitar aquela forma de, gradualmente, de pensar e ver as situações. Não temos que respeitar que não está mal. Agora, e isto é importante, porque quando no segundo eclipse, ok, há pessoas que vão chegar com situações a um limite, então ali vão buscar o quê? Vão buscar o primeiro raio. Ao irem buscar o primeiro raio, podem usar desequilibradamente o uso da vontade e do desejo de agora. Se não compreenderem que o que estiveram a viver não tem mal. As pessoas e a situação como foi sendo criada não tem mal. Mas chegou o tempo em que vocês já não se iludem com o jogo de espelho antigo. Então vocês começam a compreender o quê? E é isto é que é levar o segundo raio para a experimentação, quinto raio, e a Vênus é regida pelo o quinto raio. E aqui, então vocês estão a ajudar ao quê? Marte é regido pelo sexto raio, o que está em queda, a ser desmagnetizado do campo eletromagnético de Gaia. Então, a sustentação eu sou disléxica. Do campo de gravidade gravitacional. Uau, consegui! Essa sustentação não existe no campo de experimentação, não. Venusiano novo. Mas tu vais aprendendo neste movimento, tu vais aprendendo a usar a tua vontade, a tua força, não cedendo ao esquema antigo de quê? De cederes por pena, de cederes por medo, porque o uso desequilibrado do primeiro raio, e nós vamos ver isto
agora nesta dança de eclipses, o segundo eclipse vai trazer, o primeiro vai dar a ilusão e o segundo vai trazer o campo do quê? Do uso desequilibrado, então na sua densidade, quando todo o formato que quer controlar a vida, seja uma pessoa, um cônjuge, alguém no trabalho, alguma posição que quer conquistar. Então temos a ambição desmedida. Quando juntamos a ambição desmedida, a quê? Então, a esquemas mentais manipulativos. E realmente é engraçado, porque uma astróloga esotérica do qual eu aprendi imenso sobre Quiran, ela fala desta conjunção de Vênus a Quiran, de Mercúrio a Quiran. São aquelas pessoas que quando querem convencer alguém até conseguem vender roupa numa colónia de nudistas. Isto é um exemplo dela, não é meu, hein? Vejam bem. Então, quando temos a mente a querer convencer, então nós temos que ter atenção agora, porque a revisão do sexto raio não é ficar bloqueado quando se vê isso ou disparar. Vamos ter que usar a sensibilidade para gerir momento a momento e não ceder se estão a ser alvo disso, a não ceder a pessoas em que vocês começam, olha, aqui está, e como é que tu estás-te a sentir? Pois se estás a observar é porque já estás distanciada, mas agora, vê lá, porque então vocês vão começar a descer em várias camadas vossas, até chegar a quê? Ao puro cristalino que vai agir livremente, sem formato de controle mental, que é isso que o segundo eclipse numa lua nova total do Sol nos devolve. Então estes 6 meses no vosso dia-a-dia, nas estruturas relacionais, e a estrutura relacional é a nossa forma de tocar o que for lá fora. Até pode ser este búzio do mar, que belo. Esta água que tem um sabor tão bom, não se vê nada, mas tem um sabor tão bom. Vocês vão aprender a sensibilidade dentro das vossas emoções. E vão cada vez mais, é quase como, não, pronto, eu dou o arquétipo, não é? Mas neste movimento as pessoas vão ter que ser práticas, que é, a ilusão está lá, o esquema está lá e vocês vão estar com o coração, e isso é que é ativar o segundo raio. Sim, eu estou a perceber, eu tenho o conhecimento, eu já olho, eu já estou a perceber, quanto mais eu olho para dentro, mais eu vejo o outro. Agora, onde é que está a diferença? Às vezes é muita. Agora, o esquema que estão ali a tentar manter são de polos diferentes, mas é para obter o mesmo resultado. Segurança. E quando começarmos a olhar, não para o que está contrário, mas, ok? Então, aqui nós começamos quando nós ativamos essa compaixão por todas estas partes que têm tristeza e que ainda mentalmente vão convencer, e pode ser, e há sempre uma existência que fica por viver quando peixes reina neste universo. Na prática, muitos de vós vão fechar situações, vão fechar relações, outros já estão mais virados, sim, eu estou a fazer isso, mas estou a fazer a partir de dentro para fora. O que é isto? Epá, eu estou a ver essas minhas partes
pai, já não cedo. E isso então dá uma elevação enorme à sensibilidade e aqui peixe já não cede a nada. Pode vir o que vier, há uma compaixão, mas não cede. Esta é a elevação de peixe que vamos fazer nestes 2 eclipses. Então, quero apresentar um trabalho que eu já faço há vários anos, que é um áudio que pode ir entre 20 a 30 minutos. E porquê a diferença dos 10 minutos? Porque cada ser é único e cada ser vai ser tocado neste movimento de uma forma única. A dança do consciente e do inconsciente, isto que eu traduzi é abstrato, porque há uma realidade concreta quando toca este movimento, onde ele vai tocar e revelar. E claro que ele está na realidade concreta na vossa vida. Porque o ser humano não compreende que tudo o que está fora concreto foi criado dentro. Mas eu não disse que queria criar aquilo. Pois, mas ao estares a trabalhar e a ajustar e a querer controlar e a dominar esses valores, sejam eles quais fores, estás a estabelecer que estás nesse tempo. E estes 2 eclipses são o encerro do tempo. Eu já fiz o texto da apresentação do áudio e o título que dei foi o encerro do tempo, desse comportamento passivo ou revoltado, porque vamos ver muita gente revoltada e o mais denso do primeiro raio a sair. Vamos ver o mais denso do primeiro raio a sair por sobrevivências até materiais. E Plutão em Aquário está a dirigir níveis densos de pirataria. É um arquétipo que eu descobri há uns anos, que eu percebo quando está ali um pirata. E há muitos piratas, não é só os piratas da informática, não, há tanta formato. O pirata também está um bocadinho associado à forma tribal que eu adoro, aquele povo, os ciganos, que têm eles quase que são intocáveis, não conseguem que eles destruir a dinâmica tribal que eles têm. Agora é muito interessante observar a hierarquia de poder lá e a hierarquia onde, como prevalece o homem e a mulher. É muito interessante. Eu observo isso desde pequenina. Aquele povo. Tive sempre acesso a ter, por exemplo, trabalhadores na quinta que vinham fazer a apanha de qualquer coisa e era o grupo de ciganos, e eu observava tanta coisa. Depois houve várias coisas em que eu pude observar como aquilo que eu admiro é a consistência tribal. E não conseguem, não há sociedade que lhes consiga retirar isto. Agora também eles vão ter que abrir, não é? Mas pronto, então essa força que também associo, então temos o pirata, mas o pirata, sim, eles estão mais ou menos cruzados, os arquétipos. Mas o pirata nós não vemos na realidade, este povo existe, e o pirata a gente não vê, mas ele está, e são esquemas altamente manipulativos do primeiro raio. Então, e tem uma arte de convencer, que é tal vender
roupa numa colónia de nudistas. Eu, olha, aqui está. Alguns vão querer vender aos outros isso. E então, e os outros? Então, os outros têm de trabalhar exatamente essa cedência. Qual é o nível de medo? Qual é o nível de idealismo? De que desacredita logo o ser interior. E fica a acreditar ali. Porque é conveniente. Às vezes é dinheiro, outras vezes é solidão. E as pessoas cedem. Outras vezes é mesmo medo. Perante isso ficam bloqueadas. Pois também vão ter que aprender a agir perante esse bloqueio. Então eu vou lançar amanhã nas plataformas e no meu site a leitura do movimento destes que eu tive aqui a traduzir, como é que te vai tocar a ti, como é que vai dançar dentro de ti, porque isto é abstrato. Depois tu tens uma dança própria com a tua energia feminina e masculina, tu tens uma orientação com o teu consciente e inconsciente e pode estar em desequilíbrio isto, ou até já, eu vou, mas há focos então diferentes. Portanto, nada tem uma leitura única. Entendem, amores? Podes-me dizer as horas, Ruth, porque eu vi as horas quando comecei. Se me puderes dizer as horas, Rutinha, que tu estás aí, que eu estou a ver aqui, estava a ouvir e a pensar precisamente quando ias falar. 20h35, obrigada, querida Bruna, minha querida aluna. Então, ainda tenho tempo, um bocadinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, então, mas isto está exatamente. Os primeiros 3 meses é muito intenso. Depois, os 3 meses a seguir, começa a desfazer e aquilo que for o resultado entre aquilo que tu tomaste consciência, portanto, a Lua revelou, e tu vais integrar no próximo par de eclipses. Por isso é que ao longo do ano nós temos 2 pares de eclipses, porque há um trabalho. Agora, num ano em que, como eu já traduzi, e continua, se quiserem fazer o pedido do áudio dos pontos energéticos dos trânsitos 2024, está no meu site. Porquê? Porque realmente este ano é dividido em 2 etapas de tempo. E conforme tu integrares a primeira, que é a densa que estamos agora, porquê? Porque é densa? Porque nós temos que ir reconhecendo e não recusando, nem julgando o que se vai revelando de nós. E o que se vai revelando nós só conseguimos perceber se estivermos em interação com a vida, se estivermos sempre parados, ou a meditar, ou por isso é que a gente agora já não pode ter esses formatos de vida. Não deve, não pode, corrijo, porque isto são questões capricornianas antigas. É bom que vá reprogramando isso. Porque na segunda etapa, se isto estiver ainda num programa a tentar arrastar o que for, aqui vai ficar desorientado. Claro que vai, na segunda etapa do ano vai ficar desorientado. No final de maio. E temos pontos energéticos, chaves de viragem,
temos uma conjunção de Urano-Júpiter no grau 21 de Touro. Eu já falei sobre isso tudo. Aliás, esses vídeos vocês encontram aqui e também encontram no YouTube, porque os vídeos daqui eu ponho no YouTube. Essa conjunção de Júpiter-Urano no final de Abril, agora não tenho aqui as datas, mas não tenho as datas, ok, é no grau 21 e é já na última semana de Abril. Essa conjunção é uma viragem, claro que nesta viragem, se o ser não teve a compreender que não está errado o que estava a viver, mas mesmo que não saiba, há um fim que está a chegar, e se não está a aceitar isso com naturalidade na viragem, pode projetar tudo para a vida ou para as situações e para as pessoas, e aí depois desnorteia-se na segunda etapa. É muito importante, porque este é o ano de orientarmos a nossa energia no segundo raio e com o quinto, porque para o ano já não há sexto raio e o campo do sétimo tem a atividade do segundo e do quinto. Portanto, nós temos que compreender o campo eletromagnético, temos que compreender a expressão criativa, experimentação do novo face ao velho e ajustamos. Isto é já estar em Aquário, tu não tens que ter nada especial, tens é que navegar assim, com esta consciência. Percebem, amores? Faz toda a diferença tu expandires a tua energia e tanta coisa começar a mudar depois, então sim, lá fora na tua vida. Mas isso é no outro ano. É que se abrem as escotilhas da queda ou da ascensão, na conjunção de Saturno e Neptuno. No primeiro eclipse, Plutão está ativado, fazendo um trígono à Lua e um sextil ao Sol. Portanto, eu estive a falar disto, vais reorientando realmente o comportamento que até lunarmente de segurança de ajusta, cala, ok, se calhar tem razão, comprar, não sentiste, não, tens que obedecer à ordem, é este automático. Vai... Também deixo aqui a informação que também está no meu site e nas plataformas do retiro que eu vou estar a conduzir de 18 a 21 de julho, o retorno ao poder do Self. É mesmo a energia que vamos estar a trabalhar e a orientação que está energética, e para ali é mesmo wow, let's do it and now. E do it é vamos treinar dentro da dualidade e a unir a percepção de que não está ali nada dividido. O grupo já está muito composto, mas ainda tem algumas vagas. Se estás interessado ou se queres informações, está no meu site e depois entra em contato comigo através do site. Então agora sim é que acho que estou-me a aproximar da hora. Vou dar um beijinho. Foi muito bom estar aqui a trabalhar esta energia convosco. Tenho surpreendido algumas pessoas que entram em contacto comigo quando eu comecei a falar dos raios, porque ao nível dos raios já percebem de outra forma. Então há aqui um movimento muito interessante da ativação
em Carneiro do primeiro e do sétimo raio e do primeiro, do terceiro e do sétimo raio e o segundo do primeiro e do sétimo. Portanto, há uma viragem da mente ativa a servir qual é a vontade pessoal. Onde é que então mexe-te, faz. Pronto, é verdade, eu queria dar aqui esta dança porque surpreendeu-me. Há pessoas que percebem-me, entram mais na informação quando eu estou a descrever os raios. Surpreendeu-me. É sempre bom ser surpreendida. Para mim é fantástico. Vou-me despedir de vós. Olha, acabou o som. Até já.